Todos nós nos sentimos desconectados da vida em um momento ou outro. A verdade é que temos a necessidade de nos aproximarmos de Deus, porque o que sentimos falta é de suas realidades superiores. E essa é uma necessidade natural. Sentimos a necessidade de fazer uma jornada, um percurso, mas às vezes não sabemos para onde necessariamente. Buscamos descobrir por que nós estamos aqui neste mundo, por que nós perdemos o significado. Em algum momento da vida isso fica bem claro. Num momento chave, em um momento de crise, por exemplo, em um momento de luta interior ou de reflexão espiritual, é quando nós nos sentimos sozinhos por dentro, perdidos de Deus. Quem é sincero com esse sentimento resolve buscar Deus. Admite que precisa se aproximar dessa realidade maior, desse ser sobre todos os seres. Mas esse é só o primeiro passo, não está resolvido ainda. Porque temos que saber como podemos nos aproximar de Deus. Uma coisa é saber que precisamos nos aproximar, outra coisa é saber como isso deve acontecer. E não sabemos, porque se soubéssemos, não estaríamos perdidos na vida em momentos assim. Não nos afastaríamos dessa realidade espiritual. Todos precisamos ser honestos nesse ponto. É uma questão lógica. Se estamos perdidos, é porque não sabemos o caminho de volta. Se estamos perdidos de Deus, então só Deus sabe o caminho. A verdade bíblica é que há milhares de anos que Deus revelou como nos aproximarmos dele. Isso só denuncia o quanto nós estamos distantes e perdidos, porque ele revelou há tanto tempo e ainda não sabemos. E criamos coisas para suprir. Nós criamos religião, que no original latim significa religare, significa religar, porque sabemos que estamos desligados. Criamos seitas, criamos programas, mas isso também mostra o interesse de Deus por nós. Ele já nos disse há milhares de anos, nos revelou isso, nos revelou como podemos nos aproximar, porque quer que nos aproximemos. E o conteúdo do livro de Levítico prova isso. O livro de Levítico é um livro muito interessante, cheio de rituais e cerimônias que parecem completamente distantes da vida, mas essa interpretação está longe da realidade. O livro de Levítico gira em torno de um cenário que aconteceu há cerca de 1000 anos antes de Cristo. O conteúdo desse livro mostra a necessidade humana por Deus de se aproximar dele e mostra também o desejo de Deus pelo ser humano. Ele nos deseja. Já pensou nisso? Ele te deseja. Em Levítico capítulo 1, os versículos 2 e 3 nos mostram o desejo humano pela aproximação de Deus. Nesse texto nós vemos uma movimentação de pessoas na direção de Deus. O verso 2 diz que quando alguém for oferecer ao Senhor, ou seja, isso dá a ideia de ir na direção de Deus, de ir até a representação física de Deus, que era o templo. Dá a ideia de uma ação voluntária. Quando alguém, essa ação não tem nada com data ou obrigação estabelecidas. Esse verso 2 tem o verbo hebraico karab, que significa aproximar-se. Essa aproximação acontece no sentido de levar coisas de sua vida, coisas para oferecer, ou seja, uma oferta, uma oferenda. A aproximação envolve coisas da nossa vida, coisas que nós precisamos apresentar diante de Deus. É uma questão pessoal. É uma questão entre uma pessoa e Deus. O verso 3 mostra a maneira de oferecer. Deve ser de sua própria vontade. Pode parecer estranho, mas esse requisito está presente no livro da lei. Pelo menos é assim como nós interpretamos a palavra Torá. E com isso ficamos na ideia de que o pensamento geral é de que em Levítico, de que no Antigo Testamento, de que naquela relação de Israel no deserto, relação com Deus no tabernáculo, tudo era por obrigação, tudo era por regra. Mas esse não é o entendimento correto. No livro de Levítico, como em todos os livros da lei, você vai ver muito expressões em imperativo, um formato de mandamentos.
Mas você precisa entender que essa era a linguagem didática daquela época. Era a melhor forma de um ser humano entender a revelação de Deus. O que está traduzido como lei ou mandamento em hebraico é Torá, que significa instrução. E esses dois versículos mostram que simplesmente tem pessoas que buscam a Deus. Não são obrigadas a isso, nem são submetidas a uma única opção. Elas têm a opção de não fazê-lo. Mas as pessoas fazem porque são levadas por um impulso interior, a necessidade de se aproximar de Deus. Todos nós temos essa necessidade interior de nos conectarmos com a realidade maior, com a realidade divina. A questão é que algumas pessoas dão ouvidos a essa necessidade, enquanto outras pessoas simplesmente abafam essa voz. Agora, olhe para os versículos 1, 3 e 4, e você vai perceber ali Deus orientando como deve ser essa aproximação. O verso 1 nos mostra que é Deus quem está orientando. O contexto em torno disso é de uma conversa, de uma comunicação, de uma revelação de Deus a Moisés. Moisés é o profeta. No Antigo Testamento, o profeta era o intérprete de Deus. Então, essa é uma questão lógica. É Deus quem encontra o perdido, o desconectado, o que se sente isolado das realidades superiores. É Ele quem sabe o caminho, então é do jeito dele, como Ele vai orientar, não é do nosso jeito, porque somos nós os desconectados. O verso 3 mostra para onde o ofertante deveria ir. A pessoa que quer se aproximar de Deus levando como oferta elementos de sua vida. E deveria ir para a tenda da congregação. O que é a tenda da congregação? Essas palavras foram faladas quando Israel era peregrino no deserto. A nação está peregrinando em direção a Canaã e está morando em tendas. Inclusive, há esse santuário de Deus entre estes peregrinos, e o santuário de Deus também é uma tenda. Enquanto o povo peregrino tinha casas móveis, o santuário de Deus também era móvel para estar sempre entre o povo. E o que está sendo revelado aqui, já que o ofertante tem que ir não para a sua tenda, mas para a tenda da congregação, é de que existe um lugar diferente da sua tenda, um lugar diferente da sua vida. Ou seja, é necessário você sair do seu mundo, do seu cenário e entrar no reino de Deus, no cenário de Deus. O verso 4 diz que deve haver uma identificação no ato do ofertante está diante da tenda da congregação. Ele deve colocar as mãos sobre o holocausto. Holocausto é um tipo de sacrifício em Levítico, que esse sacrifício é completamente voluntário, não é obrigatório. O ofertante sente a necessidade de se aproximar de Deus, leva em forma de holocaustos coisas que representam a sua vida. Vai para a tenda da congregação, que representa o ambiente do reino de Deus. E a forma de se aproximar é se identificando com a oferta que está levando. Ele então punha as mãos sobre o animal que será sacrificado, uma maneira de dizer que essa oferta é dele. Também era um símbolo de identificação. Esse animal que será entregue como oferta representa a sua própria vida. Acontece que no sacrifício, esse animal será morto no altar. No altar de bronze que fica do lado de fora do santuário, fica no pátio. Mais detalhes sobre isso você verá nos outros textos do livro de Levítico. O sacrifício desse animal, que representa a vida do ofertante, mostra que para você encontrar Deus, esta vida limitada que você conhece deve morrer. Esta vida não mostra como realmente é o reino de Deus. Você só encontra de fato com Deus quando você morre para esta vida limitada que você conhece. De maneira que esses versos de 1 a 4 de Levítico capítulo 1 mostra duas coisas importantes. De um lado, mostra o desejo humano de se aproximar de Deus, sem obrigação, é voluntário, porque há uma sede interior. Do outro lado, existe a maneira de se aproximar, maneira essa que foi orientada por Deus, porque é Ele que sabe o caminho. E assim, você sabe que você só pode se aproximar de Deus do jeito dele.
É óbvio que não pode ser do nosso jeito. Por exemplo, se eu vou em sua casa, então eu devo respeitar as regras da sua casa, porque quem está indo sou eu e porque a casa é sua. O nosso jeito de viver nos afastou de Deus e isso nos deixou perdidos. Por causa desse nosso jeito, se eu vou até Deus, o encontro só pode acontecer do jeito dele. Porque, por causa do nosso jeito, o pecado entrou no mundo, nesta existência, e a vida se distorceu, a vida se diminuiu. O nosso jeito só nos dá mais do mesmo, ou seja, vida vazia por dentro. Então olhe para a revelação de Deus em Levítico e não se esqueça que, para você buscar Deus, tem que ser do jeito dele. É Deus quem diz como ir até ele. Há cerca de 3.000 anos atrás, ele revelou através destes ritos simbólicos e didáticos. Mas há 2.000 anos atrás, ele revelou de maneira aberta e clara através do seu Filho Jesus Cristo, como está em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que tendo Deus nos falado de diversas maneiras através dos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias por meio do seu Filho. Você vai até Deus segundo o caminho de Deus. O seu caminho foi revelado através do seu Filho Jesus. Em João 14, versículo 6, o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Toda pessoa se sente desconectada em um momento ou outro. Toda pessoa sente a necessidade de se aproximar das realidades superiores. Em outras palavras, das realidades de Deus. Você percebe essa necessidade? Ou você abafa essa voz no seu coração? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se essa mensagem faz sentido para você, então clique no gostei e compartilhe para que esse vídeo chegue para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você receber novas mensagens. Obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.